no quintal de um sítio muito grande, que dava assim numa ribanceira, que terminava num rio que passava, muitos patos iam andando, um atrás do outro, com aquele jeito estabanado e atrapalhado. Uma pata de cada vez, uma de cada lado, e a cauda para lá e para cá. E eles iam descendo aquela ribanceira. Porém, um dos patos, aproveitando a descida, saiu correndo e foi batendo as asas. E os outros disseram: que tonto, que tonto. Mas ele continuou correndo e batendo as asas e saiu voando. Aí os outros disseram: que louco, que louco. Voar não é pra pato não, E o outro dizia de lá de cima: gostoso voar, voem também. E os outros lá embaixo: muito perigoso, E continuaram olhando aquele pato sozinho que voava. E era o único que voava. Os outros tinham medo de experimentar. Mas toda a comunidade de patos dizia assim: qualquer dia ele vai se dar mal, Esse negócio de voar não é pra pato não, Nosso negócio é na água, E todos falavam mal daquele pato, o único que voava. E aquele único que voava dizia: voem comigo, voem comigo. Mas nenhum dos outros patos arriscava, porque era muito perigoso e tinham medo. Preferiam ficar ali, no chão, na água e naquele rio. O pato que voava foi ficando cada vez mais forte, foi ficando cada vez mais magro. E os patos o observavam e diziam: tá vendo como esse negócio de voar faz mal? Olha como ele tá magro, olha como ele tá emagrecendo. Nós não, aqui na terra estamos cada vez mais gordos, E o pato que voava, cada vez mais magro e cada vez mais bonito, ele dizia: companheiros, voem comigo, E os patos de lá de baixo: voar não, voar faz mal, é perigoso. E assim o tempo foi passando. O pato que voava foi ficando cada vez mais magro, mais ágil. E os patos que não voavam, que tinham medo, que não queriam experimentar, ficavam ali na terra e engordavam cada vez mais. Pois chegou o dia 24 de dezembro, véspera do Natal, e vem lá o dono do sítio, com uma faca bem afiada na mão, e ele começa a dizer: preciso de uns 4 patos, porque toda a minha família vai passar o Natal aqui no sítio. E os patos, quando ouviram isso, queriam correr, mas eles estavam tão gordos, tão pesados, que eles não conseguiam. Mas aquele pato, o único que voava, quando viu a faca afiada brilhando no sol, ele não teve dúvida. Saiu correndo e foi batendo as asas e voou bem nas alturas. E enquanto ele voava, observava lá do alto os seus amigos, os seus parentes, os seus companheiros, os outros patos, sendo caçados impiedosamente, agarrados pelo pescoço, se debatendo o máximo que podiam, mas não tinham escapatória. Terminaram na panela, um outro terminou no forno, e de várias maneiras serviram de mantimento para os parentes que vieram passar o Natal no sítio. Aquele que escapou era o que voava. E Natal após Natal, ele estava sempre livre do perigo. Fosse o dia que fosse, o final de semana que fosse, o domingo ou o dia santo, não importava. Ele estava sempre longe da morte, fora de perigo, porque era o único que sabia voar. Quando a gente diz para uma pessoa: experimenta o que nós já experimentamos. Nós estamos voando nas maiores alturas. Nós já estamos ali, no topo. Experimente. E os que são da terra dizem: não, de jeito nenhum. Aqui na terra é muito melhor. Essa vida aqui é muito melhor.
E nós, que estamos voando nas maiores alturas, continuamos insistindo. Vem, companheiro. Experimenta também o que eu já experimentei. Você vai gostar, é bom, e vai escapar da morte, vai escapar do perigo. E muita gente diz, não, aqui é muito bom. Eu já tenho minha religião, eu já tenho a minha tradição religiosa. O meu avô era assim, o meu pai era assim, eu sou assim e vou morrer assim. E vai morrer assim mesmo. Isso é que é pior. Vai chegar uma hora, não num dia santo, nem no dia de Natal, mas no dia do juízo final. E aí, você não escapará. O momento de voar para as alturas é agora. Porque o Senhor Jesus, quando Ele voltar, virá em oculto nas nuvens dos céus e mandará os seus anjos aos 4 cantos da terra, que tocarão as suas trombetas. E aqueles que são de Cristo, que aprenderam a voar pela fé, um dia voarão de verdade e serão arrebatados num abrir e piscar de olhos e ficarão livres do perigo e da grande tribulação, enquanto que aqueles que não aprenderam a voar pela fé ficarão na terra e sofrerão na mão do anticristo. Olha o que diz a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Você que está ouvindo esta palavra e aprendeu com esta ilustração do reino de Deus, não perca mais tempo. Saia da multidão, saia do lugar comum, aproveite agora e dê uma corrida na direção do Senhor Jesus e você voará até as maiores alturas. Você acabou de assistir a uma ilustração do Reino de Deus com o pastor João Ribe Palharim, com oferecimento dos Pregadores do Telhado.